Olá, crianças! Hoje iremos estudar o gênero fábula. As características. O que é que tem uma fábula? É um texto narrativo. O que é um texto narrativo? Que está contando a história. Tem início, meio e fim. Em que muitas vezes, no finalzinho das fábulas, aparece uma frase destacada chamada moral da história. Então, em algumas vezes, não é sempre que irá vir, mas geralmente no final da história aparece uma moral, com provérbio ou não. Outras vezes, essa moral está implícita. O que é implícita? Não vem dizendo a moral. Temos que ler o texto, compreender para sabermos o que é a moral da história. Presença de animais com características humanas e presença de diálogo entre os personagens. Não sei se vocês lembram, mas a tia já falou o que é diálogo. Vocês lembram o que é diálogo? Diálogo é uma fala, uma conversa. E para que é que serve? A finalidade, o objetivo é transmitir um ensinamento através de uma narrativa. Então, o gênero textual que a gente está aprendendo é uma fábula, que é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É que tem um início, um meio e um fim, está contando uma história. E geralmente elas vêm com uma moral. Os personagens também são animais que têm características humanas e tem a presença do diálogo, da fala, da conversa entre os personagens. E a finalidade é transmitir um ensinamento, que o ensinamento é uma moral. Agora a gente vai ver um exemplo de uma fábula. A raposa que perdeu a cauda. Fábulas de Esopo. Uma raposa foi apanhada numa armadilha. Conseguiu escapar, mas ficou sem cauda, porque a armadilha a cortou. Sentindo-se envergonhada e ridícula, pensou convencer as outras raposas a cortarem também as suas. Reuniu um bom número de amigas e explicou-lhes que, sem cauda, não só ficariam muito mais bonitas, mas também se livrariam de um peso inútil. Ouvindo isto, uma das raposas interrompeu-a e perguntou-lhe: se não tivesse perdido a tua cauda, também nos aconselharias a cortar as nossas? Moral da história: tem cuidado com quem te dá conselhos, tendo em vista os seus próprios interesses. Então, essa fábula, vamos ver as características dela. Ela é uma narrativa, né? Ela está contando uma história, tem início, meio e fim, e tem uma moral no final. Essa fábula também tem animais que estão conversando, estão dialogando. E aí, quais são os personagens dessa fábula? A raposa, o que aconteceu com ela? Ela perdeu a cauda em uma armadilha. E aí ela não gostou disso, né? Ela ficou triste, ficou desamparada, porque todas as outras raposas tinham cauda e ela não. Então, o que ela fez? Ela aconselhou as outras raposas a cortarem a cauda. Mas por que ela fez isso? Foi porque as outras raposas iam ficar bonitas? Não, porque ela não queria se sentir diferente das outras. Então, deu esse conselho. E aí, esse conselho foi bom? Não. Então, a gente tem que ter cuidado com quem dá conselhos, tendo em vista os seus próprios interesses. Qual era o interesse da raposa? Que as outras ficassem sem a cauda, igual a ela, né? Agora, vamos à atividade. Vamos colocar o nome da escola, letra inicial maiúscula, respeitando os espaçamentos. Escola de Ensino Fundamental, Professora Noélia Ximenes, parente. Você vai colocar seu nome com a letra inicial maiúscula, respeitando os espaçamentos. Série, segundo ano, turma única, turno tarde, professora Camila. Data, qual é a data de hoje? Hoje é 15 do mês 7 de 2020. Mostre toda a sua inteligência. Estou torcendo por você. Eu sei que vocês são bem espertos.
Leia o texto com atenção. Vamos lá. A raposa e o corvo. Era uma vez um corvo. Ele fugiu com o queijo no bico e decidiu pousar sobre uma árvore. Ele quem? Corvo. Ele aqui é o corvo. Encontrou uma raposa que lhe disse: como é lindo o seu corpo! Se você tivesse voz, seria superior a todas as aves. O corvo ficou vaidoso com os elogios. Resolveu levantar o pescoço para cantar. Quando abriu o bico, derrubou o queijo. A raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Só então que o corvo percebeu que tinha sido enganado. Moral: não se deixe iludir com os elogios fáceis. Então, só pela estrutura, pelas características, a gente sabe que esse texto é o quê? É uma fábula. Por que que é uma fábula? Porque tem início, meio e fim. É uma narrativa, está contando uma história. Qual é o título do texto? Vamos circular. Não dê pause aí no vídeo e circule o título. A raposa e o corvo. Esse título tem quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Esse texto também tem o quê? Tem parágrafos. Vocês vão dar pausa e numerar os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5. E ainda tem a moral. 5 parágrafos. Esse texto tem um diálogo. O que é um diálogo? Uma conversa. Tem uma conversa entre quem? Entre a raposa e o corvo. Aonde era que o corvo estava? Em cima de uma árvore, né? E aí, o que foi que aconteceu? Apareceu o quê? Uma raposa. E o que foi que a raposa disse? Como é lindo o seu corpo! Se você tivesse voz, seria superior a todas as aves. O que o corvo ficou? Ficou vaidoso. O que significa vaidoso? Vaidoso é uma pessoa que se importa muito com a própria aparência. É uma pessoa que quer andar sempre bonita, sempre receber elogios. Isso é uma pessoa vaidosa. Então, ele ficou vaidoso com o elogio que a raposa deu. E aí, o que foi que ele fez? Ele resolveu levantar o pescoço para cantar. Quando abriu o bico, o que aconteceu? Derrubou o queijo. E aí, a raposa é esperta ou é bobona? Muito esperta, ela fez isso de propósito. O que foi que ela fez? Pegou o queijo e foi embora rindo do que o corvo tinha caído na lábia dela, né? Aí foi então que o corvo percebeu que tinha sido enganado. Qual é a moral? O que é que podemos tirar desse texto? Moral é um ensinamento, né? O que a gente entende? Não se deixe iludir com os elogios fáceis. Quando alguma pessoa fala muito de você, se lhe elogia muito, porque ela tá tendo alguma intenção, né? Agora vamos às perguntas. Primeira pergunta: o assunto do texto é... Qual é o assunto do texto? O que é que o texto está falando? O corvo valente? Não. O corvo vaidoso? Sim, está falando do corvo vaidoso. O corvo tímido? Não. O corvo apressado? Também não. O corvo percebeu que foi enganado quando? Quando caiu da árvore? Não, ele não caiu da árvore. A raposa fugiu com o queijo? Sim, ele só percebeu que tinha sido enganado quando a raposa pegou o queijo e foi embora. Aí ele percebeu. Estava cantando? Não. Desfilava para a raposa? Também não. A palavra ele, em destaque no texto, refere-se a quem? Ó, a tia até comentou lá, ó, ele. Era uma vez um corvo. Ele fugiu com o queijo no bico e decidiu pousar sobre uma árvore. Quem é ele? O corvo. Então, era o bico ele? Não. Era o corvo? Sim. Ao queijo, não. A raposa também não. E qual é o gênero do texto acima? É um convite? Não. Por que não é um convite? Não tem remetente, não tem destinatário, nem o horário, local. É um texto informativo? Está trazendo informação, alguma curiosidade? Também não. Uma receita? Não. Uma fábula? Sim. E a finalidade desse texto? Finalidade é o objetivo, é para que é que serve o texto? Serve para divertir? Não, a gente já aprendeu que diverte é tirinha, trava-língua, piada.
Contar uma história? Também não. Quem conta a história são os contos. Mandar um recado? Também não. Quem manda recado é o bilhete. Ou transmitir o ensinamento? Sim, transmitir o ensinamento. E aí, gostaram do gênero fábula? Bem fácil, né?